Nós vamos estudar uma religião que também é conhecida como a revelação progressiva, da página 41 e 42. Eu sou a professora Renata e este é um conteúdo para o 6º ano. Vamos lá para a aula. Vamos começar o nosso estudo perguntando: que religião é essa? Pois é, essa religião é uma religião nova que surgiu no Irã, no Oriente Médio, em 1844. E ela ensina que todas as religiões provêm de um mesmo Deus. Então, Deus, com sua sabedoria, em cada tempo histórico, foi levando a sua revelação, né, a sua mensagem, através de seus profetas, mensageiros, para as pessoas, ajudando essas pessoas a seguirem o caminho do bem. Então, de acordo com a sua cultura, o tempo histórico em que viveram, Deus foi revelando, né, a maneira ali da necessidade de cada civilização, a sua mensagem. O conceito de revelação progressiva é a ideia de que Deus, né, ao saber das dificuldades das civilizações, ao saber as suas necessidades, em cada tempo manda seus mensageiros para que possa ajudar, né, como a gente estava falando no slide anterior, para que possa ajudar a esses humanos a viver e a seguir o caminho do bem. Então, esse ponto vai dizer que Deus enviou para essa missão na Terra seres iluminados. Então, a revelação progressiva, que é um conceito e que também é um nome que eles chamam, né, para essa religião que a gente ainda não revelou o nome, é religião tal ou revelação progressiva. É um segundo nome aí dessa religião, porque é o conceito principal desta religião. Então, Deus mandou as pessoas, né, esses seres iluminados como Buda, Maomé, Jesus Cristo, Gandhi, né, Krishna. Então, várias religiões, ele sempre está enviando algum ser iluminado, algum profeta, um homem aí para que possa ensinar a humanidade a seguir e mais um pouquinho, né, até chegar à sua evolução ali espiritual, né? E essa revelação se dê progressivamente, contínua e progressiva, né? E o segundo ponto diz que promover o desenvolvimento contínuo da civilização. Esse desenvolvimento é progressivo e é contínuo. Ele nunca para, né? E ele vai aumentando de acordo com esse tempo na história. Então, essa revelação progressiva, né, esse conceito principal dessa religião, essa revelação tem se caminhado, né, tem ao longo do tempo se mostrado de alguma forma. Mas nesse ponto onde a religião, essa religião que a gente vai saber o nome no final, onde a humanidade deve ser considerada como uma só e não dividida por religião, cor de pele, sexo ou qualquer outras categorias, se a gente pensar bem, no nosso mundo atual, por mais que a gente tenha desenvolvido aí a ideia, né, o pensar sobre essas questões e saber que a gente não deve dividir a humanidade por essas categorias, na realidade ainda parece que está distante disso acontecer, né? Porque a gente pega a religião, por exemplo,
E a gente vê tanta discriminação com algumas religiões, principalmente, né, com religiões afro-brasileiras, como a gente tem visto nas nossas aulas, e outras religiões também, como a espiritualidade cigana, como o islamismo, né? São religiões que são bem atacadas, né? O candomblé, a umbanda, são religiões que são atacadas diariamente, os seus templos, os seus terreiros são depredados e isso é uma forma que a gente tem debatido, tem combatido, mas que a gente ainda encontra muito, né, por aí. Então, a cor da pele também, né, o racismo tão estrutural, tão existente na nossa humanidade, né, se é que a gente pode chamar de humanidade, esses 300 anos que o Brasil, né, foi escravista, ainda traz, né, resquícios dessa escravidão e a gente tem o racismo tão aparente, tão presente na nossa sociedade. A gente viu que pessoas negras são mortas apenas por serem negras, são acusadas apenas pela sua cor da pele. E vários outros exemplos, né, ao longo do nosso cotidiano que a gente poderia pensar sobre isso, né? E no caso da categoria do sexo, né, que a gente está vendo aí, religião, cor de pele e sexo, está falando de homem e de mulher, né? Ser mulher na nossa sociedade já né, uma fraquejada, né? Pois é, a mulher ela é muito discriminada só por ser mulher. Ela é morta, ela é espancada, né? A violência doméstica ainda é muito alta no nosso Brasil e em outros países do mundo, né? Então, essa divisão por sexo, né? A gente percebe que é uma coisa que deve ser combatida, ou quaisquer outras categorias, como gênero, né? Se a gente vê que tem a discriminação entre homens e mulheres, né? Em relação aos gêneros, né? Pessoas que não são cisgênero, que são transgênero, são pessoas que sofrem muito preconceito, muita discriminação no nosso país e no mundo, né? Então, são também outras categorias que também sofrem essa divisão por uma característica, né, ou por um comportamento. E isso deve ser abolido, deve ser excluído da nossa sociedade, se é que a gente quer ter uma sociedade harmoniosa e em paz, né? E o segundo ponto aqui do slide é que a religião deve caminhar junto com a ciência. A religião, para que ela encontre essa harmonia e essa paz, ela não deve se separar da ciência. O que a gente vê hoje, principalmente no momento de pandemia, é que a religião ela se desliga muito da ciência, né? Chegam a negar a ciência por achar que Deus vai salvar, que Deus vai livrar, né, do vírus ou de qualquer outro outro problema, né? E não confiam na ciência junto, né, com essa religiosidade. Não confiam na experiência científica, né? Nos experimentos e nas estatísticas que provam que ela está com a verdade, pelo menos a verdade ali daquele momento, né? E que essa verdade da ciência e da religião, ela devem caminhar juntas para que se consiga essa harmonia. Então, essa religião é uma religião que pensa nessas questões tão importantes para a nossa sociedade de hoje, né? E que a gente vê que é muito preciso ainda. Esse aqui é o templo, né, dessa religião. E esse templo foi inspirado na flor de lótus, né? Que a flor de lótus é um símbolo
bem marcante da cultura indiana, também da cultura egípcia, mas bem presente na cultura indiana, né? E budista também. E significa pureza, né? A flor de lótus significa pureza, tanto do corpo quanto da mente. Significa reencarnação também, por ela nascer, né, na lama e sempre estar procurando, né, a luz. Então, esse símbolo ele foi, né, um arquiteto iraniano que fez esse templo, pensou em Nova Delhi, né, na Índia, e ele pensou que queria, né, construir um templo que fosse único, que fosse singular, que não existisse nada parecido, mas que também tivesse, né, que refletisse um ambiente familiar. E aí ele fez esse monumento que tem ao seu redor 9 lagoas, né? 9 lagoas, e esse número 9 também é um símbolo, né, bem específico da cultura indiana, que significa completude, né? E essa estrela que forma, né, com essas 9 lagoas aí formam uma estrela que também é um símbolo dessa religião. Né? Essa religião ela se tornou-se, né, monoteísta, que tem o foco na união espiritual de toda a humanidade. Então, isso representa essa união, né, essa unidade. E o principal, a essência, né? Essa unidade, ela é descrita em três formas, né? 3 unidades. Que a primeira é que Deus é o criador de todo o universo. A segunda é que todas as religiões provêm desse mesmo Deus, né? E por isso, né, que as religiões, todas as religiões, para esta religião, todas as religiões, a base é esse Deus se expressando de formas diferentes, né, na história, no tempo. E a terceira é que todos os seres humanos foram criados da mesma forma e que por isso, por serem criados pelo mesmo Deus e da mesma forma, merecem o respeito e a igualdade necessária na sua vida. Aqui a gente tem uma imagem de mensageiros, né, de profetas, que trouxeram os ensinamentos, né, de Deus. A palavra lá em cima, antes da setinha, é Deus, só dá para ver o finalzinho ali do nome, mas porque a gente queria que ficasse mais visível os mensageiros aqui dos ensinamentos, né, desse caminho do bem que essa religião trata de dizer que isso é essencial. Né? Essa revelação progressiva foi feita da seguinte forma, né? O primeiro homem, Adão, né? E aí depois outros mensageiros que começaram a tornar as religiões aí instituições mesmo, né? Krishna, do islamismo, Moisés, do judaísmo, Buda, do budismo, Zoroastro, né, que a gente ainda não viu essa religião, mas do zoroastrismo, né, Zoroastro o zoroastrismo é uma religião que influenciou profundamente as religiões monoteístas a partir do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, né, que acreditam em Deus, no diabo, no paraíso, né, na volta do paraíso aqui na Terra, né, então influenciou muito essas 3 religiões. O Cristo, né, Jesus Cristo com o cristianismo, Maomé com o islamismo, Babi, que foi uma religião, Babi é o mensageiro, né, Babi, na verdade, é um título, como no caso de Buda também é um título, né? Buda significa o iluminado. Babi significa a porta, né? É como se ele fosse uma porta para abrir os caminhos aí da mensagem de Deus, né?
E esse fundador, que ficou conhecido como Babi por esse título, fundou o babismo, que foi uma religião anterior a esta, que a gente não está dizendo o nome, fundada por Baha'u'lláh, né? E ela fica até meio difícil a gente adivinhar o nome dessa religião, porque não é muito conhecida, como as outras que a gente já estudou, né? É como o zoroastrismo também, não é muito conhecido. Mas o babismo ele influenciou porque ele começou, né? Esse mensageiro começou a falar sobre essa unidade das religiões, né? E do não preconceito, da não discriminação, da unidade entre as pessoas. Só que ele foi, como ele estava na sua região, né? Ficando muito conhecido e conseguindo muitos adeptos rapidamente, ele foi perseguido, foi preso, foi morto, né? E o Baha'u'lláh, que também é um título que significa glória de Deus, né? Foi um dos seus seguidores, com mais alguns, que não tentou vingar-se dessa perseguição, dessa morte do mestre, né, do Babi, e começou ali a difundir essa religião, que a gente não está dizendo o nome. E aí começou a formar, né, e a conseguir mais seguidores e difundir essas 3 unidades aí, né, que a gente falou nos slides anteriores, tá bom? Esse símbolo é chamado de símbolo da pedra. Ele é chamado assim, é um símbolo, né, dessa religião, mas é chamado de símbolo da pedra porque ele é mais utilizado em anéis, né, dos seguidores dessa religião. Utilizam em anéis, em colares, em capas, né, de cadernos, né, mais objetos mesmo. E aí ele é representado assim, com 2 estrelas, né? Outro símbolo dessa religião é uma estrela, só que é uma estrela de 9 pontas, porque o símbolo 9 é um número, né? Dentre os números individuais é o mais alto, né? Então representa a completude mesmo, o número 9, como a gente já viu, né? No templo lá, inspirado na flor de lótus. Então, o símbolo também é uma estrela, só que de 9 pontas. Essas estrelas aqui, e no meio tem esse símbolo que significa o seguinte: esse aqui, ó, significa a humanidade, né? Abaixo aqui é a humanidade, acima aqui é Deus, e aqui no meio são a representação dos mensageiros de Deus, né? E esse aqui, esse no meio, significa essa ligação e essa possibilidade, né, do ser humano chegar até Deus através dos mensageiros e da expressão que o próprio Deus enviou para que essa ligação fosse restabelecida entre o homem e Deus. Né? E também aqui significa, né, que o Espírito Santo está ali para ajudar, né, nessa caminhada aí do bem, tá certo? Quem já sabe o nome da religião, coloca aqui nos comentários. E quem ainda não sabe, vai lá para o PDF que tem todas as informações sobre essa religião e o nome dela. Beijo, tchau!